Olá, boa tarde. Eu sou a professora Paola Batista Paranaíba, sou formada em Educação Física e hoje nós vamos estar falando sobre câncer de mama e exercício físico. Nossa aula vai ser dividida em dois momentos, onde nesse primeiro momento a gente vai trabalhar um pouco sobre os conceitos, formas de diagnósticos, fatores de riscos e outros campos que também abordam o câncer de mama, sendo que no segundo momento, na aula parte 2, a gente entra com a parte específica do exercício físico aliado com o tratamento medicamentoso do câncer de mama. Sejam muito bem-vindos e vamos começar a nossa aula. Entendendo sobre câncer, nós temos aí como câncer é um nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que tem em comum o crescimento desordenado de células que invadem tecidos e órgãos. Ou seja, essas células elas passam a não ter um crescimento normal, elas alteram esse crescimento e esse crescimento se torna de forma desordenada, de forma bagunçada, afetando assim os órgãos e tecidos de uma forma rápida. Então as células cancerígenas, elas têm a formação num crescimento muito desordenado, o que gera nos tumores, sendo que esses tumores eles podem ser benignos ou malignos. O maligno, como o próprio nome já diz, né, vem de maligno, é algo mais agravante a se tratar. Tumores benignos, eles têm um tratamento mais tranquilo, um tratamento mais brando. Então, nós percebemos na imagem a diferença de quando tem um crescimento desordenado e quando tem um crescimento ordenado das células. Hoje, já tem registrado na literatura o câncer em praticamente todas as partes do corpo, uma vez que o corpo humano é formado de células. Então, para reforçar, é esse crescimento desordenado. E esse crescimento desordenado que resulta em tumores. Sobre o câncer de mama mais específico, é um crescimento e disseminação anormal da célula na mama, mais comum em mulheres. No entanto, vários registros já apresentam câncer de mama em homens, com um índice menor, porém não preocupante, né? Algo também que a gente tem que ficar de olho, tomar cuidado. Os homens têm que começar a fazer também o processo de prevenção. É mais raro, mas já existe. O câncer mais comum nas mulheres hoje no Brasil é o câncer de mama. E esse câncer, infelizmente, ele não escolhe qual a idade para poder estar afetando. A partir do momento que a mulher tem a menstruação, né, ela passa a se tornar uma mulher adulta, pode acontecer de ter o câncer de mama. O câncer de mama pode ser desenvolvido de tal forma. Lógico que é mais comum em mulheres com idade acima dos 35, 45 anos, mas a prevenção, o olhar hoje já requer várias situações em adolescentes, em mulheres mais jovens. A estimativa de novos casos recente que o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, apresentou, é de 57.960 relatos de câncer no ano. Então, em 2016, a possibilidade de ter aumentado, de ter aparecido um número considerável do câncer em mulheres. Sendo que a estimativa de morte ainda é muito grande. É um dado preocupante, pois 14.388, sendo aí em torno de 181 homens e o restante tudo mulheres,
tem o câncer de mama e logo após, né, mesmo que tenha feito o tratamento, mesmo que tenha feito as intervenções, infelizmente vem a óbito. Hoje a gente tem a campanha do câncer de mama que acontece todo mês de outubro, e nesse mês existe uma maior aglomeração das pessoas da saúde em torno da orientação, da informação a ser compartilhada com a sociedade. No entanto, em vários ambientes que tem profissionais da saúde, sempre o câncer de mama ele é tratado e falado com as mulheres no decorrer de todo o ano, independente de campanha. O câncer ele tem 4 estágios. No estágio 1, o tumor é muito pequeno. Muitas vezes esse tumor ele não é nem notado em algum exame. Precisa fazer exames mais complexos para poder ter o diagnóstico fechado. E os estágios, eles vão mudando conforme o crescimento dessas células, conforme os crescimentos desordenados dessa célula. Então, a gente tem o estágio 1, o estágio 2, e aí o estágio 2 já tem ali um tumor de 2 a 5 centímetros, sendo que esse pode, como já foi falado na definição, ter um crescimento muito rápido e causando assim um maior dano nessa mama que está acometida com câncer. O estágio 3 já é maior do que 5 centímetros. E o estágio 4, ele já tem um comprometimento não só da região da mama, mas também de outras regiões, por exemplo, de musculatura peitoral, de axilas, de linfônodos, que já foram afetadas pelo tumor. E aí, dependendo do estágio que se encontra a doença desenvolvida na mulher, as intervenções médicas são diferentes. Muitas vezes a retirada da mama, e aí quando há retirada, que é apenas no estágio 1, faz um tipo, nós vamos estar vendo mais para frente quais são os tratamentos, os recursos para poder estar tratando esse tumor ali, fazendo essa retirada. Mas a classificação do estágio, ele prevê muito sobre o tratamento, sobre o que vai acontecer com essa mulher. E o mais interessante é que muitas vezes, quando a mulher descobre o câncer de mama, ela já está com um estágio avançado, ela já está com estágio 3, 4, então não é que descobriu no estágio 1 e ele foi avançando, não. Muitas vezes, ao perceber algo diferente na mama, ao perceber o que está acontecendo de anormal, o estágio da doença já está avançado. Hoje, o diagnóstico, ele é muito, graças aos recursos tecnológicos presentes na medicina, ele é rápido, o diagnóstico do câncer de mama. Então, as mulheres, a gente fala que o que é mais difícil não é o diagnóstico, mas é o fato da mulher ir até um médico para poder ser avaliada. Esse é o processo lento. Por isso que se trabalha muito com a conscientização. E aí não só na equipe médica, mas, por exemplo, os professores de educação física que trabalham com grupos de mulheres falam e fazem incentivos, campanhas o tempo todo para que possa essa mulher estar cuidando. E um dado interessante é que muitas vezes, mesmo a mulher tendo plano de saúde, tendo a condição financeira boa, ela não procura um acompanhamento por medo de receber a notícia da doença. Porém, esse medo, ele precisa também ser trabalhado, tanto nas mulheres com pouca instrução, bem como nas mulheres com muita instrução. Até porque, quando tem um diagnóstico precoce,
há uma sobrevida maior em relação ao câncer. Então, se ele é detectado nos estágios iniciais, a chance de cura já é muito maior, podendo chegar até 90% dessa cura. Então, o interessante para nós da saúde, inclusive para professores de educação física, é buscar sempre o incentivo, incentivar as mulheres a fazer a prevenção, né? E se essa mulher começou a reclamar de algum mal-estar, algum incômodo na região do peitoral, e esse mal-estar, ele é advindo de algum histórico, é preciso que ela busque esses recursos para poder, de repente, aí, ter um diagnóstico precoce e fazer um tratamento mais adequado. Dentro dos fatores de risco para o câncer de mama, e aí fatores de risco é algo que também precisa ser muito orientado para as mulheres. Não significa que, se ela está dentro de um fator de risco, ela vai ter câncer. Não, ela pode ter uma maior possibilidade de ter a doença em relação a outras mulheres que não estão classificadas dentro dos fatores de risco. Então, fatores de risco têm o histórico familiar, principalmente em parentes de primeiro grau. Se a avó teve algum tipo de câncer, se a mãe teve algum tipo de câncer, existe uma possibilidade da filha também vir a ter um tipo. Isso depende da qualidade de vida, depende de uma série de outros fatores. Não dá para classificar um único fator de risco como sendo o responsável. Tudo é um conjunto. A idade, mulheres acima de 35 anos, porém, como eu já relatei para vocês, o interessante é que olhe também o antes. Hoje a gente já tem relatos de mulheres com menos de 35 anos que infelizmente foram diagnosticadas com câncer de mama e em algumas situações tendo até que fazer retirada total dessa mama. A menarca precoce, a primeira menstruação. E aí eu faço uma observação nas questões hormonais. Devido a estilo de vida que principalmente os brasileiros estão tendo, nós percebemos que as meninas, elas estão tendo um desenvolvimento muito rápido. As meninas estão encorpando muito rápido, elas estão se tornando mulheres, quando chega aos 12, 13 anos, elas já estão com o corpo todo formado, praticamente. E aí, consequentemente, ela tem a menstruação mais rápida, ela menstrua mais rápido. Com isso, ela passa a entrar dentro do fator de risco para desenvolvimento aí do câncer de mama, que é o foco da nossa aula de hoje. Podendo não ter somente, né, câncer de mama. Se não tiver câncer de mama, graças a Deus, mas tem outras situações que acometem essa criança e que pode desenvolver situações desagradáveis para ela no decorrer da vida. Por exemplo, a obesidade, uma deficiência de vitaminas e outras substâncias necessárias. E outros fatores também que pode estar afetando diretamente a qualidade de vida, ao estilo de vida dessas mulheres. Tem estudos que mostram que devido à alimentação hoje muito voltada para os fast food, uma alimentação muito cheia de hormônios, de muitos enlatados, ela está contribuindo para que a criança tenha um desenvolvimento, principalmente a mulher, tenha um desenvolvimento rápido. Com isso, muda todo o aspecto fisiológico dela, ela passa a ter essa menstruação mais cedo e ela passa aí a enquadrar o quadro de fatores de risco. Menopausa tardia, mulheres que passam pela fase da menopausa muito depois da base da estatística que é prevista ali
em torno de 50 a 55 anos, primeira gravidez após os 30 anos, não ter filhos, fazer uso prolongado de anticoncepcionais contraceptivos, ingestão de álcool, exposição a irradiações ionizantes em idade inferior a 35 anos. Então, dependendo da atuação profissional da mulher, se ela tem contato com irradiações ionizantes, ela entra também dentro do quadro de fator de risco, podendo assim desenvolver alguma situação. Por isso que o mais importante é a questão da prevenção, é o fato de cuidar antes de que aconteça. E o que pode ser feito para poder fazer essa prevenção? O autoexame, que é o próprio exame, é o próprio toque que a mulher faz na mama, e aí esse toque ela faz em períodos do ciclo menstrual, e aí se ela percebe algum nódulo, algum sintoma diferente, é bom ela estar procurando o médico. O exame clínico ou físico, que é feito no consultório, e aí é feito por uma pessoa especializada, uma pessoa que vai fazer o exame palpatório para poder perceber se tem alguma anormalidade ou não. A mamografia, a ultrassonografia, a punção e a biópsia. A mamografia, muitas mulheres elas têm medo de fazer a mamografia por conta de dor, mas o que a gente aconselha, e a gente trabalha isso muito, principalmente com os grupos que vão até a gente na busca do exercício físico, que a dor da mamografia é suportável e vai ser questão de minutos ali, algo que ela pode prevenir para uma vida toda. Então, é interessante nós da saúde continuarmos sempre incentivando as nossas assistidas para que elas busquem aí os recursos dos exames para poder estar fazendo. E aí vem a parte mais delicada, que é o momento em que a mulher recebe o diagnóstico do câncer. Quando ela recebe o diagnóstico do câncer, existe uma situação que muitas falam que é como se perdesse o chão, o mundo desaba na cabeça, e aí envolve toda a família, envolve o lado emocional dela. A gente lê na literatura, a gente vê relatos em artigos, que uma das coisas no momento em que as mulheres recebem a notícia do câncer é a questão da vaidade, é a questão do ser feminina. E o ser feminina, isso está muito relacionado com a imagem corporal. Tem pesquisas que mostram que quando o câncer surge em mulheres mais velhas, mulheres que já são idosas, a questão da imagem corporal dela não é tão afetada quanto para mulheres que são mais jovens, mulheres de 35, 40, 50 anos. Então, no momento que ela recebe esse diagnóstico, o amparo psicológico ali é muito importante, feito por profissionais especializados, bem como pela família, porque começa-se um tratamento. E aí o tratamento, ele é dividido em 3 blocos, que tem o tratamento conservador. Dentro do tratamento conservador, tem a retirada desse tumor através de punção, através de alguma intervenção que ela não seja tão agressiva. Tem a parte de fazer retirada do setor, né, ou quadrante da mama. Então, retira somente o pedaço que está afetado, não fazendo retirada dessa mama toda. E busca-se as alternativas para o que é melhor para a paciente naquele momento. Dependendo do caso, tem as mastectomias, e aí tem as mastectomias radical, retirada toda da mama, mastectomia radical modificada,
mastectomia total simples, mastectomia subcutânea. Junto com esses tratamentos, com essas intervenções, tem o tratamento adjunto. Em algumas situações, médicos, dependendo do caso, fazem a opção do tratamento adjunto até antes de fazer a intervenção cirúrgica, para ver se existe possibilidade ali de paralisar o crescimento desordenado dessas células, não deixando esse câncer se alastrar pelo organismo ou pela região que ele está instalado. Então tem a radioterapia, quimioterapia e a hormonioterapia. A tumorectomia, ela é uma retirada apenas do tumor. Então conserva-se a mama e faz a retirada. Já a mastectomia parcial, tira-se o pedaço da mama que foi afetado. Muitas vezes, os nódulos que aparecem no sistema linfático daquela região, para poder dar sequência ao tratamento. E a mastectomia total é retirada da mama e dos linfônodos. Na mastectomia total, quando a gente pensa em exercício físico, a gente já busca recursos, sabendo que essa mulher fez a mastectomia total, para exercícios funcionais, uma vez que no momento que faz a retirada completa da mama, muitas vezes tira também parte do peitoral maior e outras musculaturas que estão ali por baixo, que dão sustentação à mama. No momento que faz o esvaziamento axilar, na mastectomia total, essa mulher ela perde funcionalidade do braço. Esse braço já não tem uma movimentação mais como tinha. Com isso, afeta as atividades da vida diária dela, as AVDs. As AVDs sendo afetadas, ela afeta mais ainda o psicológico, uma vez que ela se sente inútil, porque ela passa a ser dependente de outras pessoas. Por exemplo, ela perde a funcionalidade do braço para elevar a mão acima da cabeça, para pentear o cabelo. E aí, com isso, o aspecto psicológico, o aspecto da imagem corporal dela já fica algo comprometedor. Qual que seria o interessante? A partir do momento que essa mulher tem esse diagnóstico, junto com a equipe médica, que também tivesse a presença do profissional de educação física, já até para saber com a equipe médica quais as estruturas corporais ali nesse processo de mastectomia serão afetados. E aí tem uma prescrição de treino, que é o que a gente vai estar vendo na parte 2 dessa aula, adequada para que essa mulher ela tenha ali uma volta das atividades funcionais um pouco mais rápido. Nós vamos ver na próxima aula que tem possibilidade de estar voltando, pode não voltar tudo, a funcionalidade do membro ali, da região que foi afetada, mas existe a possibilidade de retorno sim. Tem também o tratamento conservador, que são tratamento de radioterapia, quimioterapia e a hormonioterapia, onde todos esses tratamentos eles vão afetar diretamente a qualidade de vida dessa mulher. E aí o que acontece? Quando afeta a qualidade de vida dela, a gente precisa entrar com recursos para melhorar essa qualidade. E essa qualidade de vida é apresentada em diversos artigos, diversos trabalhos científicos. O próprio Evangelista, na dissertação dele de mestrado e também de doutorado, que trabalhou sobre o câncer de mama, sobre a presença do exercício físico aliado ao tratamento, mostra que
em razão das mudanças fisiológicas e psicológicas oriundas do tratamento, diversos efeitos podem perdurar por anos, ou até mesmo nunca mais desaparecer alguns efeitos, mas o ideal é que nós trabalhemos para que aconteça uma melhor adaptação. Então, sofre-se efeito negativo na qualidade de vida após o tratamento cirúrgico devido à imagem corporal. Quando pensa em efeitos fisiológicos, a quimioterapia principalmente, ela causa desconfortos, né, devido à medicação, devido à situação que a mulher é exposta naquele momento, para que esse tratamento de químio, de rádio, ele auxilie ali como um tratamento adjunto do câncer de mama. É mais comum ter a fadiga, né, o cansaço, sem saber de onde que vem, o porquê que aconteceu, ele se torna mais frequente na vida da mulher. Então, outros fatores também aumentam a má circulação, o inchaço, a fadiga, falta de apetite, náuseas, tudo isso vai afetar diretamente o dia a dia dessa mulher que teve que está fazendo o tratamento devido ao câncer de mama. Muitas mulheres, quando a gente avalia os artigos científicos que trabalharam diretamente, que investigaram diretamente a qualidade de vida das mulheres em função do câncer de mama, muitas delas relatam a diminuição do interesse sexual. Algumas devido à imagem corporal dela, né, o que ela pensa sobre a aceitação do marido, muitas vezes do companheiro, muitas vezes não é nem se o marido nem se manifestou, mas é o que ela acha que ele pode estar pensando sobre. E com isso, ela passa a ter, dentro das funções sexuais, dentro do desejo, dentro do libido, uma diminuição. E aí afeta diretamente na qualidade de vida dela. As mulheres, elas são muitas vezes afastadas dos seus trabalhos profissionais em função dos sintomas do desconforto que é causado por todo o tratamento que é feito. Então, nós vamos ver na próxima aula quais são os efeitos do exercício físico para todo esse processo, para a aceitação corporal, para a consciência corporal, né? A imagem dela perante a sociedade, a imagem dela com ela mesma, os efeitos fisiológicos. O que eu posso fazer para estar melhorando aí uma fadiga, um inchaço, questão de náuseas, questão do efeito farmacológico do medicamento ali, o que o exercício físico alia com isso. Em síntese, a mulher tem um quadro depressivo após o tratamento feito para a retirada aí dessas células, né, que cresceram desordenadamente na mama. Ela tem insônia, náuseas, fadiga sem motivo aparente, é um cansaço, é um desconforto que ela não sabe não dá conta muitas vezes de sair da cama. Faz pequenas caminhadas e já tem um cansaço, uma elevação de frequência cardíaca, um descompasso ali, tudo em função do tratamento que vem sendo feito.
ela tem redução na concentração e atenção, ela tem uma dificuldade de concentrar. Muitas mulheres relatam que as pessoas conversam com elas e elas não conseguem concentrar no que as pessoas estão falando. E, consequentemente, elas se perdem e aí elas ficam com uma falta de comunicação adequada para as pessoas que convivem. E ela tem dor. Muitas relatam também, e esses relatos, gente, a gente traz sempre de artigos que foram feitos, de pesquisas que foram feitas com essas mulheres. A dor, né? O fato, por exemplo, tem mulheres que faz o processo de mastectomia, que dependendo da retirada, de como foi, ela precisa ficar curvada por um período aí de 20, 30, 40 dias, devido a pontos, devido a toda uma situação. No momento em que ela volta para a postura ereta, ela tem muita dor na onde foi feita a cirurgia, ela tem dor nas costas, ela sente um peso na coluna, ela tem desconforto no quadril. Então, todo esse processo, ele precisa ser trabalhado de uma forma para reestabelecer essa mulher dentro do estilo de vida, reestabelecer ela dentro das possibilidades de conviver agora com uma nova realidade, uma nova situação, uma nova proporção. E a proposta desse módulo, junto com a próxima aula, agora que a gente já sabe sobre o câncer de mama, sobre como que ele acontece, que é um crescimento desordenado, e aí devido a esse crescimento surge tumores, esse tumor precisa ser retirado, muitas vezes essa retirada é retirada toda do membro, então do órgão, e isso muitas vezes afeta outras estruturas. E aí como que o exercício físico vai contribuir ou não, né, dentro desse processo de tratamento? Como que eu vou prescrever atividade para evitar fadiga? Como que eu prescrevo uma atividade para elevar a autoestima, para reduzir a dor, a insônia, o mal-estar, a melhoria na concentração, na atenção? Como que eu reestabeleço essa mulher através do exercício físico, para com ela mesma, para com os filhos, com o marido, com a sociedade? Então, na próxima aula, a gente vai estar vendo justamente sobre a presença do exercício físico no tratamento direto do câncer de mama. Fica aí as referências bibliográficas, esse material fica disponível para vocês no site. Quem quiser dar uma olhada nessas referências, são todos trabalhos que foram feitos diretamente com mulheres mastectomizadas. E os meus contatos. Estou à disposição, aguardo vocês na próxima aula para a gente poder estar conversando sobre essa prescrição de exercício no câncer de mama. Muito obrigada a todos.